Responde rápido. Qual o melhor filme de guerra do cinema brasileiro? Se você teve que pensar, você já sabe a resposta. Não temos. E por que não temos cinema de guerra, filmes de guerra? Se o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e já teve missões também em outras guerras. A resposta está nesse vídeo. E eu vou construí-la passo a passo com vocês. Boas histórias é o que não faltam. 17 soldados brasileiros de vários estados do país estão na Itália. Saíram de suas cidades pequenas, recrutados pelo governo brasileiro. Cada um com uma origem, cada um com uma história, mas se juntaram no navio a caminho da Itália. Ao desembarcarem, já eram amigos. Marcharam pelo território italiano em direção aos Apeninos, montanhas altas, geladas. Ali lutaram contra os alemães. Desempenharam missões, conheceram italianos, se apaixonaram, ampararam pessoas, enfim, fizeram o que todo brasileiro faz. E por fim, encontraram o destino, subindo em direção ao Monte Castelo, na pequena vila de Abetaia. Uma história trágica, heróica e importante para todos os brasileiros. A história dos 17 de Abetaia com certeza daria um filme. E o que dizer então dos nossos 3 heróis, que até os alemães homenagearam? E que tal a história de 3 amigos que treinaram juntos em São João del Rei, preparando para a Segunda Guerra Mundial? Todos voluntários, ali se esforçaram, ali conheceram a população da pequena cidade mineira, ali repartiram a ansiedade de irem para a guerra. Depois, marcharam em direção ao rio, embarcaram no navio, atravessaram o oceano. O medo, a saudade e a vontade de defender o seu país estava tudo misturado na cabeça deles. Desembarcaram em Nápoles, tiveram um choque de realidade com os italianos, mas logo estavam na frente de batalha, lutando. E foi lutando heroicamente que os 3 impressionaram até o inimigo. E ao fim da última batalha, foram homenageados por eles. Essa história virou até música do grupo Sabaton. E aí vem a pergunta, por que não vira filme? Cada país que participou da Segunda Guerra Mundial tem um grande herói. Audie Murphy para os americanos, Max Manus para os noruegueses, Major Howard da Ponte Pegasus para os britânicos. E o Brasil tem o seu herói. Você conhece o sargento Max Wolff? Sua vida não daria um filme? E a história do sargento Max Wolff? O paranaense que virou policial no Rio de Janeiro. Descendente de alemães, tinha um sangue guerreiro em suas veias. Já veterano dos combates em solo nacional, nas 2 revoluções do início dos anos 30. Mas quando a Segunda Guerra começou, se alistou voluntariamente. Talvez motivado por uma questão sentimental. Se destacou no treinamento. E se destacaria mais ainda no território italiano. Ali, lutou bravamente, comandando patrulhas, capturando inimigos, enfrentando os alemães no solo gelado do norte da Itália. Escrevia sempre cartas emocionantes, onde mostrava o amor que tinha pela sua pequena. Mas o destino o encontrou perto de Montese, ao fazer mais uma de suas famosas patrulhas. Max Wolff é o maior herói brasileiro, e até hoje não tivemos a capacidade de fazer um filme sobre ele. Todo o país também tem grandes batalhas. Iwo Jima para os americanos, a Batalha da Inglaterra para os britânicos, Eben-Emael para os alemães. Enfim, momentos de glória na história de cada nação. O Brasil também teve o seu momento, no Monte Castelo. Cadê o filme sobre ele? E o que dizer então do roteiro que nos levou até o topo do Monte Castelo? Uma posição inimiga que nos coube tomar. E os brasileiros mostraram no ataque ao monte, onde, por várias vezes, tentamos expulsar o soldado alemão do topo daquele monte. As batalhas que travamos para tomar o Monte Castelo fazem parte da história militar do país e da história da nossa nação. Mas mesmo assim, ainda hoje, toda a luta, planejamento, sacrifício, estratégia, soldados que lutaram, tudo isso não foi mostrado ainda na tela do cinema brasileiro, mas que daria um filme, daria. Além de ter uma história de impacto na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Paraguai, em outras guerras que marcaram o nosso país,
Nós também temos uma boa cinematografia, ou seja, o brasileiro sabe fazer cinema. Não é à toa que os nossos filmes são indicados e ganham prêmios internacionais, seja no cinema, nas minisséries, na televisão. O Brasil tem muito talento para contar histórias. E se temos talento para contar histórias, e se temos histórias, por que elas não são contadas? Estas são apenas 4 histórias, 4 temas para roteiros em um bom filme de guerra. O cinema brasileiro tem muita qualidade, mas nós seguimos uma receita de bolo para o nosso cinema que dá certo e aí ficamos em um círculo vicioso, repetindo a mesma forma. Sim, o cinema serve para a gente espiar as nossas mazelas, falar sobre os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas falhas, mas o cinema também serve para contar a nossa história. E ela tem sido contada de maneira torta ou apenas por um viés. A produção audiovisual brasileira é reconhecida internacionalmente. Nossos filmes, documentários, novelas, minisséries ganham prêmios de renome e atraem público, não só dentro do país. Mas se temos o talento, por que não contamos estas histórias, que com certeza também fariam sucesso de bilheteria e seriam sim muito bem produzidas? Porque nós sabemos fazer. O que não temos é a vontade de fazer. Hoje, quando falamos de filmes brasileiros sobre a Segunda Guerra Mundial, pouquíssimas produções se destacam. Temos, por exemplo, A Estrada 47, uma obra de ficção que mostra a ação da FEB nos campos da Itália, mas acompanhando um grupo de soldados, uma perigosa missão de desativar minas nas montanhas. E o filme foca nas dificuldades enfrentadas por estes soldados específicos, sem estar amarrado a um fato que realmente tenha acontecido. É um filme mais psicológico do que uma análise histórica. Além de Estrada 47, filmes documentários como A Cobra Fumou, que mostra, a partir de relatos de veteranos, a atuação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, no conflito, ou então o filme baseado no livro de Fernando Moraes chamado Corações Sujos, que aborda os reflexos da guerra na comunidade japonesa no interior de São Paulo. Tudo isso muito pouco, embora tenham valor estas produções, mas é muito pouco diante da história que o Brasil escreveu nos anais da Segunda Guerra Mundial. É hora de mostrarmos esta história. Chega de repetir fórmulas que caça a bilheteria apenas. Comédias rasteiras, filmadas de maneira rápida, buscando o sucesso de bilheteria apenas. Ou então filmes engajados, que narram apenas uma parte da nossa história. Histórias que são contadas repetidamente. Precisamos contar outras histórias no cinema, e histórias onde os brasileiros tiveram um papel importante. Logicamente, o que manda no que é produzido nos cinemas sempre é a bilheteria. Os filmes têm que ter uma arrecadação superior ao que é gasto na produção do mesmo. Então, o sucesso de um bom filme nas bilheterias sempre garante mais filmes no mesmo segmento. É só você ver a quantidade de filmes de comédia de baixo nível que, no entanto, fazem sucesso na bilheteria, que são produzidos pelo nosso cinema, repetindo a mesma forma. E o público brasileiro tem uma mesma característica. Ou ele vai ao cinema para rir de si mesmo, da sua própria ignorância ou ingenuidade, ou de sua própria malandragem. E aí, estas comédias, com esse viés, fazem muito sucesso. Ou ele vai espiar a sua própria desgraça, saindo do cinema com um sabor amargo na boca. O Brasil não tem jeito? Talvez. Mas se passarmos a valorizar um pouco mais a nossa história e aqueles que deram a vida para continuar essa história, com certeza o ânimo será diferente. E aí repetimos a pergunta: por que o Brasil não produz um bom filme sobre a sua história na Segunda Guerra Mundial? Fazer um filme nunca é fácil. Não há interesse em contar a história. Talvez porque toda a história, ela sempre nos leva à reflexão. É só você se lembrar de quando assistiu pela primeira vez O Resgate do Soldado Ryan, e ao fazer a reflexão após assistir um filme, você passa a questionar alguns valores e a questionar também a história que você conhecia até então. E vai querer ler mais, pesquisar mais, saber mais. Ou seja, filmes que têm um cunho histórico, no mínimo, atiçam a tua vontade de entender melhor os processos que levaram àqueles fatos.
e a atuação das pessoas. Talvez por isso os filmes de guerra no cinema nacional não sejam tão constantes. O cinema brasileiro está em alta. Pena que focado nisso tudo que eu narrei aqui nesse vídeo. As comédias rasteiras ou os filmes engajados fazem parte de um todo, mas não são o todo. Tá na hora da gente ver a nossa história verdadeira nas telas. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e fica a reflexão. Não esqueça de mandar o comentário para nós, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal Viagem na História. Compartilhe com seus amigos este vídeo e leve mais pessoas a refletirem sobre o tema. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.